IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos dando início a mais uma edição da aula da lição bíblica da Escola Dominical, lição de número 7, de 13 de fevereiro. Uma lição que tem por título A Bíblia Transforma as Pessoas. Estamos falando diretamente da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Está conosco aqui, como sempre, o pastor e professor Isidro, que está sempre ministrando a aula da Escola Dominical. Então, desejo aos irmãos e os amigos uma boa aula. Então, o pastor Isidro. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, paz do Senhor para todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para estudarmos a palavra. Oremos. Pai querido, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua unção na ministração desta aula. Senhor, usa esse tema para edificar, consolar, confortar, nos instruir na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, do pastor Isidro, que já dá o início à aula e já lê no textual, eu vou dizer o texto, está inserido o texto da lição de hoje, o texto básico da nossa aula, da leitura da Bíblia, está em Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Anote bem, Hebreus 4, de 11 a 13. Depois volta para a segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. Coríntios, segundo, capítulo 10, de 4 a 6. Vamos lá então, pastor. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, o textuário da lição se encontra em Hebreus 4,12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem, a verdade prática diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Maravilha, conforme já foi dito, a leitura em classe está começando em Hebreus capítulo 4, verso 11, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Diz assim o 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora, 2 Coríntios, capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Muito bem. Ok, a lição de hoje está dividida em 3 tópicos, né? Como é de praxe. O primeiro é a Bíblia, é a palavra viva de Deus. Segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo.
Terceiro tópico, a Bíblia nos torna humildes. E, Silas, qual é o objetivo da lição? O objetivo é o seguinte, objetivo número 1, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Muito bem. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, passamos agora para a introdução da lição, conforme está em tela. Diz o seguinte, a introdução. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, de vermelho, nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Silas, é com você. Pastor, depois da queda do homem, né? Do modo geral, estou falando, o plano de Deus era redimir a humanidade, Muito voltar o que era antes, né? Então, é salvar a humanidade, transformar as pessoas através do conhecimento da Bíblia também. A Bíblia auxilia muito, auxilia não é tudo, né? Isso. Para tanto, revelou nas Escrituras, né, meus irmãos, a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, para o conhecimento da humanidade. Está à disposição do homem a palavra de Deus. Muito bem. Queridas irmãs e irmãos, vimos na lição anterior, a lição número 6, que quando cremos na Bíblia Sagrada e obedecemos aos seus preceitos, ela torna-se um seguro, autêntico e verdadeiro guia para o viver cristão. Hoje, lição número 7, veremos, como já foi dito, que só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Vejamos, o primeiro tópico diz, a Bíblia é a palavra de Deus. 1.1. Você pode ler para nós, Silas? O ponto 1 diz o seguinte, a palavra de Deus é viva e eficaz. Diz assim o texto, os israelitas não entraram, os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de um ensino obsoleto, ao contrário. A palavra de Deus vive e permanece viva para o Altíssimo. Vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Maravilha. Suas observações, Silas. Na tonalidade, o escritor aos Hebreus, ele usou essa ferramenta, né, a espada que corta de dois lados, simbolizando a palavra de Deus. Provavelmente, talvez fosse hoje, ele talvez usaria até o raio laser, né? Mas na época a espada era uma arma poderosíssima, era um instrumento de guerra. Né? Se fosse, hoje, o raio laser, né? O certo é que, meus queridos irmãos, nada resiste à palavra de Deus, nada encoberto, e a eficácia da palavra de Deus não atue com perfeição. Sem a eficácia, então a eficácia, quer dizer, é a coisa que atua com perfeição, tem resultado. Então a palavra de Deus sempre vai ter um resultado, não volta vazia. Ok. Em cima desse ponto 1, a palavra de Deus viva e eficaz, eu quero trazer algumas observações para agregar mais informes a esse ponto. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, o termo grego emerges, traduzido por eficaz, descreve o quê? Descreve a palavra de Deus como cheia de poder para alcançar resultados. Portanto, a palavra de Deus, como nós vimos, é viva e tem vida em si mesma. Ela, a palavra de Deus, minhas irmãs e meus irmãos, é o sopro do próprio Deus. Portanto, não há ninguém e nada fora do alcance do seu poder. Fechando esse ponto, os que se sujeitam a Deus e a sua palavra, com certeza, são transformados e agraciados com a plenitude, viu, minhas irmãs e meus irmãos, das bênçãos divinas.
Certo, Silas? Certíssimo. Maravilha. Certíssimo. Então, dito isto, passemos para o ponto 2, que tem como assunto, ponto 2, a palavra de Deus é espada penetrante. Estamos no tópico 1, que tem como assunto geral, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Vimos o ponto 1, ponto 2. Conforme está em tela, vejamos. A palavra de Deus é espada penetrante. Aí em tela diz, o texto sagrado, observe aí, nós grifamos, descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aí nós destacamos de vermelho, para ficar mais nítido. Observe, o uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus, olha o detalhe, é tão bem afiada que nada existe que ela não possa ou transpassar, não é isso? Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, conforme Efésios 6,17. Agora, de azul, assim a palavra penetra até a divisão do quê? Da alma e do Espírito, e das juntas e medulas, Hebreus 4,12. Fechando, significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne, conforme Gálatas 5,17. Silas, suas observações. É como dissemos no início, pastor, a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz, é como a espada que corta e dá os seus efeitos. Isso. Ela vai fundo, penetra em qualquer lugar, a espada cortante. É verdade. E a palavra de Deus é assim. Ora, a palavra de Deus, ela também, ela é tão poderosa no sentido bem sensível, né, que penetra a divisa da alma, do espírito, juntas e medula. Verdade. Ora também ela é fogo, é pesada. Ora também é martelo, que esmiuça. Então ela tem todos os seus efeitos, a palavra de Deus, né? Então essa espada penetra, vai onde... Até o pensamento, pastor. Com certeza. Até o pensamento, ela vai em cima dos pensamentos das pessoas. Maravilha. Então, você vê o poder, a eficácia dessa palavra. Em outras palavras, minhas irmãs e meus irmãos, conforme Silas disse, observe, minhas irmãs e meus irmãos, não existe nenhuma parte no ser humano que a palavra de Deus não possa penetrar. Seja a imaterial ou seja a física. Detalhe, nenhum segmento da personalidade humana pode escapar ao gume aguçado da espada do Espírito. A palavra de Deus, portanto, desnuda as ilusões, os ludibrios, as fraudes e os intuitos humanos. E aí observe que o escritor aos Hebreus diz que ela divide alma e espírito. Aí é importante que nós entendamos isso. Não é? A parte material do homem é considerada pelo escritor da Epístola aos Hebreus de 2 maneiras. A alma, o que é a alma? É o que anima o corpo, é o que dá vida ao corpo, é a sede das emoções, é a sede dos sentidos, tato, visão, olfato e etc. Não é? E o espírito que é? É a fonte de nossas relações com Deus. Só a palavra de Deus consegue fazer essa divisão. Detalhe, nós, a Assembleia de Deus, conforme a declaração de fé, entendemos que o ser humano, o seu interior é composto de alma e espírito. Portanto, nós somos corpo, alma e espírito. Somos tricotômicos. Ok? Dito isto, passemos para o último ponto do tópico 1. Estamos no tópico 1. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Vimos que ela é viva e eficaz. Vimos que ela é espada penetrante. E agora vamos ver no ponto 3 que ela é apta para discernir. Não é, Silas? Isso. Você pode ler para nós? Vamos lá. Então diz assim, a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Isso. Até nosso pensamento mais íntimo e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos que tratar, conforme diz Hebreus 4,13. Portanto, se o nosso coração se renderá à palavra, seremos salvos. Porém, se endurecermos
tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Podemos sintetizar, Silas, o item 1, ou o tópico 1, com a seguinte sinopse, ou com a seguinte síntese, conforme está em tela. A palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Não é, Silas? É verdade. Suas observações. Olha, pastor, como diz aí o comentário, a palavra de Deus é apta para discernir. Isso. O que é? Discernir é perceber com clareza, com profundidade, distinguir através dos sentidos, né? Olha, meus irmãos, até parece ficção. Você fala assim, observa, ela penetra os pensamentos e intenções do coração. Isso. É como se a pessoa estivesse transparente diante de Deus. Nada fica escondido. Nada fica tudo. Nada fica. Muito bem. Então, observamos, portanto, a eficácia da palavra de Deus. Ficamos nisso aí. Muito bem. Em detalhe, viu, meus irmãos, para trazer mais luz, jogar mais, digamos assim, clareza, no item 3, que fala sobre o poder da palavra para discernir. Observe, o termo grego cardia, traduzido como coração, é usado figurativamente para se referir às fontes ocultas da vida pessoal. Em seu significado moral inclui o quê? As emoções, a razão e a vontade. Aí vem um detalhe. O ponto deste versículo é que é impossível alguém enganar a Deus. Por quê? Porque a sua palavra revela-nos o que somos. A palavra de Deus, querido, é como os raios-x. Vou repetir. A palavra de Deus é como os raios-x. Existem N raios-x. Ela perscruta o que está em nosso íntimo. A palavra de Deus devassa os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos escondidos do nosso coração. Portanto, a palavra de Deus traz à luz o que está oculto. Nada fica escondido diante da sondagem, diante da palavra de Deus. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, que precisamos ser obedientes, ser sinceros, andar conforme Deus quer que nós andemos, porque Ele sabe todas as coisas. Né, Silas? É verdade, é como se fosse vidro transparente ao corpo humano para diante Muito bem. de Deus. Segundo tópico da lição vai falar sobre o quê? Está aí, ó. Segundo tópico aí em tela. A Bíblia anula os conselhos do mundo. É a continuidade. 2.1. As armas da nossa milícia. Vejamos aí em tela. Observe. Quais são as armas que Deus, através da sua palavra, nos concede? Está aí em tela, ó. As armas da milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, né? Ok? Aí de vermelho para destacar. Aí, portanto, não usamos os métodos dos humanos, tais como o subterfúgio, conchavos, ameaça, calúnia, difamações, né? Ok? Amizades, política e, enfim, os apetrechos deste mundo. Nós não usamos tais situações. Nosso poderio de ataque, isto é, o poder de ataque da igreja, do cristão, não é carnal, mas são poderosas. Ambas são poderosas em Deus. Fechando de azul, o conselho bíblico. Qual é o conselho bíblico? Para lidar com o inimigo, para lidar com os nossos adversários. É que nós tomemos toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Do que ela é composta? Está aí, ó, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, a oração perseverante, conforme Efésios 6, 13 e 18. Então, em outras palavras, através do poder dessas armas, com certeza venceremos o inimigo, né, Silas? Verdade. Sua observação, Silas. Pastor, na realidade, uma disputa entre homens, ela pode ser corporal, uma guerra entre homens, corporal ou psicológica, como o pastor falou ali, calúnia, né, ameaça, pressão, etc, etc. É a luta do homem para com o homem. Isso. Mas só que nós temos um outro inimigo, perdão, seria o quê? Armas espirituais, a luta espiritual. Aquela luta invisível que você não vê, mas você sente aquela luta. É verdade. Sente. E se você não estiver revestido com a palavra de Deus, você vai ser combatido, você vai ser ganho. Então, o nosso combate
é na área espiritual. Isso. Que é aquele inimigo que a gente só sente, mas não vê. E se a gente vê com as armas espirituais, nós vamos ver, vamos sentir e vamos combater com eficácia. Porque a Muito palavra de bem. Deus é poderosa. Poderosa. Então, vimos no primeiro tópico que a palavra de Deus é viva, é poderosa e etc. Agora vejamos que ela, por ser viva, poderosa, ela anula os conselhos do mundo. E aí tem um detalhe que fala que as armas da nossa milícia. Detalhe, viu, meus irmãos? O termo milícia aqui, Paulo fala, as armas da nossa milícia. O termo milícia aqui é usado para designar um exército preparado para a guerra, que se encontra em campanha militar contra o inimigo comum. Paulo usava as armas espirituais para destruir o quê? A oposição. Paulo está dizendo que não dependia da personalidade, das habilidades humanas, do poder cultural, do poder financeiro, e nem de sua autoridade como apóstolo. Portanto, as armas que Paulo utilizava para anular, o conselho, as investidas do inimigo, quais eram? Era a oração, a fé, a palavra de Deus, que é a mensagem do Evangelho, o amor, a esperança e, óbvio, o poder do Espírito Santo operando em sua vida. Que nós também, assim como Paulo venceu todas as batalhas, não foram poucas não, né, Sila? E ele venceu como? Pelo poder, pelas armas da oração, da palavra, do jejum, pelo poder do Espírito Santo. Ele chega e diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Dito isto, passemos para o ponto 2, que é a Bíblia, além de ter para nós as armas, de nos informar quais são as armas que o Papai do Céu, através do Espírito Santo, nos dá para vencermos, não é, o inimigo. A Bíblia também nos mostra, não é, a forma de como destruir essas fortalezas. Aí vem a destruição das fortalezas. Né? Vejamos aí em tela, por favor. 2.2 diz, as fortalezas, tá aí, ó. A Bíblia afirma, tá aí, ó, bem clarinho em tela, ó, tá bem marcado, tá de vermelho, ó. A Bíblia afirma que o mundo, observe, jaz no maligno. Primeiro, o líder das forças do mal, como é óbvio, é o diabo. Por meio do espírito do erro, o diabo trabalha contra quem? O reino de Deus. Está bem claro aí. Grifamos. Para tanto, se opõe o quê? De que forma o diabo ele trabalha, se opõe? Ele se opõe aos valores cristãos. Dissemina o ódio, desrespeito, a vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Observe que isso está tudo acontecendo hoje. Nunca na história, não é? O ódio aos valores bíblicos, cristãos, não é? Está tão disseminado. Isso é coisa do capeta. De azul aí, ó. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas essas fortalezas do diabo, todas essas investidas. Fechando, a palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Silas, é com você. Pastor, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, o homem usando essa arma, é como se ele estivesse dentro de um blindado, que Isso. nada atinge. Ele vai passando por cima de tudo, vai destruindo as fortalezas, não tem problema. E o cristão desapercebido, ele não está com essas armas. É verdade. É perigoso ele ser derrotado, é perigoso ele cair nas armadilhas, nas sutilezas de Satanás, né, naquilo que ele promove para enganar o ser humano e a humanidade. Muito e bem. parece que ele consegue muita coisa. Mas se o cristão estiver revestido com a palavra de Deus, ele vai vencendo isso aí, vai Muito passando bem. por cima. Observe que o ponto 2 fala destruição, que a Bíblia é poderosa para destruir as fortalezas do diabo. Vamos lá. Que fortalezas são essas? Trazendo mais detalhe. As fortalezas são barreiras nas mentes e corações dos homens, dos seres humanos, que os impedem de crer no Evangelho. O próprio Paulo disse em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, que é o capeta, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Interessante notar que em 1 João 3,8, lá diz o quê? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós, queridos, armados com as armas de Jesus,
que é a oração, a fé, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, com certeza derrotaremos o adversário e destruiremos qualquer fortaleza. Verdade. Agora, aqui para nós, minhas irmãs, meus irmãos, precisa se armar das armas que Deus, na sua própria palavra, né, diz que está disponível para nós. Não adianta querer vencer o pluralismo, as vaidades, as investidas do inimigo através do intelecto, das emoções, em todas as áreas, com argumento próprio. Somente as armas de Deus. Silas, passamos para o último ponto, que tem como assunto, o último ponto, a destruição dos falsos. Aliás, é o penúltimo ponto. Aliás, é o penúltimo. É verdade. Desculpa, é o penúltimo. Terceiro ponto, então, a destruição dos falsos argumentos. Você pode ler para nós, Silas? Só voltando lá, olha que a destruição das fortalezas. Isso, está no plural. Olha, é muita coisa. Toma cuidado. Então, vem aqui a destruição dos argumentos. Isso. Diz o seguinte. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida, atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica a ideologias anticristãs. Entre elas está o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Suas observações, Silas? Olha, meus irmãos, os argumentos são grandes e são argumentos falsos, que pode iludir qualquer pessoa que, vamos dizer assim, eu vou até usar um termo pesado, uma pessoa que é analfabeta, Isso. não que não saiba ler, mas que não observa a palavra de Deus, mas que é cega, surda, muda, não observa esses argumentos, é facilmente iludido, porque não tem a base firmada na eficácia da palavra de Deus, meus irmãos. Isso. Então, é muito sutil. E parece verdadeiro, pastor, a sutileza dele. Mas se tivermos com a palavra de Deus, pastor, olha só, que é viva e eficaz. Esse termo é muito forte. Muito viva e eficaz, é viva, ela é dinâmica. Temos condições de combater e destruir tais argumentos, pois a palavra de Deus é poderosa e tem argumentos muito mais eficazes do que os argumentos falaciosos. Muito bem. A pergunta é, que falsos argumentos são esses? Repetindo, são o quê? As ideologias anticristãs. O que mais? Entre elas, o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo, o pluralismo, esses ismos que está proliferando nos meios acadêmicos, nos meios sociais. Todos esses ismos têm um objetivo. Querem destruir, desfazer, desconstruir aquilo que ao longo de mais de 3, 4 mil anos foi construído através da cultura judaico-cristã. Queridos, minhas irmãs, meus irmãos, o que fazer diante de tudo isso? Aí está uma observação que eu quero fazer aqui. Paulo se referia aos argumentos capciosos de seus oponentes, aos seus sofismas, com que procuravam degradar ao apóstolo dos gentios e suas atividades. As armas de Deus, portanto, para lidar com esses argumentos, é o único meio para derrubar os antagonistas que procuravam solapar. Então não existe meio, não existe arma, não existe condições humanas para fazer frente a tais argumentos falsos. Aí, qual é a nossa advertência aqui? Escute, minhas irmãs, meus irmãos, e que também serve para obreiros. A igreja do Senhor Jesus não pode negligenciar, primeiro, o ensino e a pregação genuína da palavra de Deus. Precisamos buscar incentivar o avivamento espiritual por meio da palavra de Deus. O mal a ser combatido é o pecado. É tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. Quando a mensagem da bíblica é anunciada de modo genuíno, equilibrada, as vidas são transformadas, pois o Espírito Santo opera com liberdade para convencer as pessoas do seu erro. Repito, somente como disse Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. O grego aí representava o quê? Representava a filosofia, representava toda aquela visão contrária aos princípios de Deus conforme atualmente. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, prega a Bíblia, fale de Jesus, ministra a palavra, que é a arma poderosa de Deus. Por último, né, o ponto 4, estamos no tópico 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo, vimos, né, que a Bíblia nos arma para combater o inimigo, né, a Bíblia nos capacita a destruir a fortaleza, a Bíblia, através da Bíblia, combatemos os falsos argumentos, e agora vejamos que a Bíblia também é um instrumento de destruição de toda altivez. Vejamos em tela 2:4. Observe aí como está interessante. Ó. O poder, está aí claro, ó, do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. De vermelho, ó, a altivez se refere ao quê? A toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus, conforme já vimos. Aí de azul, porém, pela pregação, olha o detalhe, gente, pela pregação, observe, é pela pregação da palavra de Deus, que é o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Fechando, a síntese desse tópico é: nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, que são os falsos argumentos e toda altivez humana. Agora, detalhe, só são poderosas se utilizá-la bem. Silas, sua observação. Olha, pastor, claramente o pecado de altivez procede do maligno. Não tem como, porque lá desde o princípio, né, desde sempre lá, né? Que usa de toda astúcia, né, para inculcar, olha só, colocar na mente da pessoa o orgulho, a rebeldia, conforme diz o pastor diz aí, e todo o pensamento maligno. Mas a palavra de Deus, como diz o texto em Hebreus 11, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus pode mudar lá no coração do homem, na mente do homem, esses argumentos, que é vida eficaz pelo poder de Deus. Aniquila e destrói toda altivez. Olha só, o diabo não tem poder para penetrar na mente humana e nem conhece o pensamento humano. Muito bem. Ele tem outros poderes, mas para ver a transparência do homem como vidro na mente do homem, ele não tem poder. Ele pode até tentar colocar esse pensamento, mas ele não sabe o que opera na mente do homem. Muito bem. Os pensamentos humanos, ele não tem esse poder, ele não conhece o nosso pensamento. Maravilha. Interessante, Cira, minhas irmãs, meus irmãos, quando Paulo falou sobre a destruição através das armas de Deus de toda altivez, Paulo estava falando para um público que, obviamente, estava se defendendo diante dos inimigos que buscavam, através da falácia filosófica, dos argumentos teóricos ou dos argumentos racionais, desmerecer o poder do Evangelho. E aí é interessante observar que a vaidade da altivez, que Paulo está falando, é o orgulho da inteligência. Né? Era um povo inteligente, capacitado, em meio à filosofia, à cultura mundana, que diziam que isso por si só se basta, e não precisava do Evangelho. Então, Paulo ele bate de frente. Então, é importante entender que Paulo não está atacando a inteligência, mas sim o intelectualismo. Aqueles chamados intelectuais que usam seu intelecto para combater os princípios de Deus. Fechando, observe, as armas espirituais da fé, da esperança, do amor, da palavra de Deus podem, com certeza, podem e têm poder para derrubar esses males altivos, de tal modo que o conhecimento de Deus, os seus caminhos, a esperança em Cristo e a sua salvação possam ter livre curso entre tais mentes, tais intelectuais. Agora é importante que preguemos, que falemos no poder do Espírito Santo a palavra de Deus. Ok, Silas? Vamos lá, então. Muito bem. Último tópico. Qual é o assunto, Silas? Olha, a Bíblia nos torna humildes. Humilde. Vejamos aí em tela. Maravilhosa. 3.1. Deus aborrece o quê? A soberba. A soberba. Vejamos aí em tela. Observa aí em tela como está escrito aí. Ó. Eu vou ler aqui rapidinho, Silas. Pode ser? Olha, Deus aborrece a soberba. Aí, ó. A Escritura declara que Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça a quem? Humildes. Aos humildes. Azul, ó. E se diz que Deus abomina os arrogantes, que confiam em quê? Como eu já falei, na sabedoria humana,
que rejeita os preceitos divinos. Agora, gente, meus irmãos, de vermelho, por isso Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor, 4,10. Aí vem a observação, as expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Aí vem a lição. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Fechando, em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados por quem? Pela palavra do Altíssimo. Né, Silas? Perfeitamente. Sua observação, Silas. Pastor, na realidade é o seguinte, normalmente, Deus não tolera a arrogância, tá de cara. Não tolera arrogância, orgulho, conforme Tiago cita muito bem nas referências que o irmão leu aí, que está escrito ali, né? Normalmente as pessoas arrogantes, e orgulhosas, buscam para si a própria glória, né? Deixando Deus em segundo plano. E Deus contempla os humildes, tanto os humildes quanto os soberbos. Mas só então, ele conhece de longe, como diz o Salmo 138,6, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas aos soberbos conhece de longe. Olha só, ele já tem conhecimento. Então, Deus contempla os humildes, pois ele mesmo disse, lá em Jesus Cristo falou, né? Lá em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, olha, a humildade procede de Deus. Não quer dizer que você vai ser submisso a covarde, não. Mas a humildade procede de Deus. Então, sigamos esses exemplos. Muito bem. Vamos ficar com a palavra de Deus. Eu quero fazer uma observação sobre esse ponto aí. Deus aborrece a soberba. Interessante. Por que Deus aborrece a soberba? Observe. O pecado, minhas irmãs e meus irmãos, vou repetir. Por que Deus aborrece a soberba, conforme o próprio Tiago diz? Observe que o pecado predileto do diabo é a soberba, o orgulho e a vaidade. É a origem de tudo, né? É a origem de tudo. Detalhe. Né? Foi por causa do orgulho, da soberba, que o diabo se tornou quem é. Verdade. Se você pegar e ler Isaías 14, verso 12 e 13, Ezequiel, profeta Ezequiel, 28, 13 e 15, você vai ver que o contexto lá de Isaías fala do rei de Babilônia e lá de Ezequiel do rei de Tiro. Só que as referências que eu citei vai muito além de um ser humano. Por trás está se tratando de um personagem angelical, que foi soberbo, arrogante, mas que perdeu. Isso foi aí a Satanás. Voltando para cá, observe. O grande problema, minhas irmãs, meus irmãos, isso aqui é aplicação para nós. O grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. O que você acha, Silas? Não, pastor, isso eu acho assim uma aberração. Aberração. Então temos muitas celebridades e poucos servos. Assim sendo, observe, há tanta vaidade humana, isso acontece, que não sobra espaço para a glória de Deus. Segundo plano. E Deus, por isso por que Deus não tem operado como outrora? O orgulho, a vaidade, a prepotência. Tem pessoas que pensam porque tem alguma coisa na vida, pensam que é o bambambam. Ei, você é pó e cinza, meu filho, você vai feder. Todos nós, não tem como não, tem como, dentro de Deus não tem bom. Fechando aqui, Provérbios 16:8 diz que a soberba, viu, irmã? A soberba precede a ruína. Ao detalhe. E a altivez do espírito precede a queda. Vamos ter muito cuidado, viu? Vamos ter muito cuidado. Né? Ainda eu tenho uma observaçãozinha sobre esse ponto. É importante esse fato aqui. A pessoa soberba, minhas irmãs e meus irmãos, se porta com arrogância e busca exaltação por meio das riquezas, obtenção de títulos, cargos e outros meios que possam alimentar o seu próprio ego. Conhece alguém assim? A soberba, portanto, refere-se tanto à atitude interior quanto à vanglória exterior, devido a uma obsessão pela condição, pelas posses. Diz respeito à vanglória, diz respeito ao sentimento de superioridade, até espiritual. Tem pessoa que diz que é muito espiritual, que é superior. Vamos ter muito cuidado. Fechando, meu irmão, fechando. O desejo soberbo de ser superior ao outro e até igualar-se ou superar o próprio Deus é obra do capeta, é do demônio, está repreendido em nome de Jesus. Né, Silas? Então vamos lá, Silas. Ao segundo plano, agora os dois, né? Estamos no terceiro tópico. O assunto do terceiro tópico é a Bíblia nos torna humildes. Né? Isso. Primeiro,
Deus aborrece o orgulho. 2, Cristo é o que, Silas? Nosso exemplo de humildade. Muito Vamos bem, lá, vejamos então. aí, tela. Então vamos lá, vamos ler aqui. Acompanha comigo o texto na tela. Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos discípulos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão da conduta para o cristão. Isso. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio aborrece a palavra e imita os passos de Jesus. Muito bem. No caso aqui, obedece a palavra, né? Obedece a palavra. Muito Obedecendo bem. a palavra. Muito bem. Suas considerações, Silas? Ó, pastor, como dissemos lá no anterior, está escrito lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo se revela, é a palavra do próprio Jesus. Em outras certo? palavras, quer ser humilde? Ó, Aprenda com o mestre. Aprenda com o mestre. Então, olha, como diz o pastor, leu ali, né? Despojou da sua glória, morte de cruz, o próprio comportamento entre os discípulos, como o lavar os pés, né? E tantos outros exemplos de humildade. Então, por que o homem, principalmente o cristão, meus irmãos, né? Se lançam em altivez, soberba, arrogância, e às vezes querem até humilhar os seus pais, seus irmãos. Isso sem falar naquela arrogância que atrapalha a vida dele espiritual diante de Deus, né? Ele parece que despreza os ensinamentos de Deus. Em tese, essa pessoa tem que se converter, o cristão anticristo. Em outras palavras, qual é o conselho que Paulo dá para nós cristãos? Está em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Leia os evangelhos. Veja como Jesus agiu. Siga o exemplo de Jesus. Aqui para nós, ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ser discípulo de Jesus é ser contínuo aprendiz de Cristo. E o que vemos, Cília, é que tem certos irmãos que misericórdia. Pastor. Eu quero trazer uma observação nesse ponto, dizendo o seguinte, olha só. A atitude fundamental que demonstra, ou que demonstrou a humildade de Cristo, reside no ato de ele esvaziar-se e fazer-se semelhante ao homem. Ele, como forma Efésios, né? Portanto, queridos, minhas irmãs, meus irmãos, escute, a humildade é o quê? Como eu poderia definir humildade? Humildade é o lugar da completa dependência de Deus. Jesus, nos evangelhos e no seu ministério, em tudo ele dependeu do Pai. Em tudo ele dependeu do Espírito Santo. Ele veio para fazer essencialmente o quê? A vontade do Pai. Isso é humildade. Aqui para nós, meu jovem, minha irmã, meu querido pastor, querido marido, querida esposa, como é que está esse lado da humildade na sua vida? Dito isto, passemos agora para o ponto 3, que é a humildade é uma virtude cristã. Vai enfatizar o que foi visto no ponto 2. Estamos no tópico 3, a Bíblia nos torna humildes. Vimos no ponto 1 que Deus abomina, aborrece, detesta gente orgulhosa, prepotente e arrogante. Né, Cila? E vimos no ponto 2 que o que fazer para ser humilde? Siga os passos de Jesus. E agora vejamos a lição, propriamente falando, né? Se eu sou cristão, se eu sigo os passos de Cristo, conforme está em tela, a humildade é uma virtude cristã. Aí, ó, vou ler aqui, ó, de vermelho. Cristo, já falamos, né? Ensinou, aliás, nos evangelhos é por ensinamento. Ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com arrogância, prepotência. É isso? Não. Com humildade. Pegou a criancinha, colocou no meio. Ó, se você não for igual a criança, é isso? Assim, somente, olha, irmãs e irmãos, a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Aqui para nós, deixa em tela, observe. Quando você aceita Jesus Cristo, começa um processo de transformação. De glória em glória. Continuando, nessa direção,
Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados. E enfatiza a necessidade, olha aí, ó, Efésios 4:2, da prática da humildade. Prática! Ah, eu sou humilde, só de cara para fora. Mexe com ela ou mexe com ele, que o trem desanda. Isso não é humildade, isso é farisaísmo e hipocrisia, não é? Aí tela aí, ó. Ser humilde significa o quê? Comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Humildade não é só, ainda em tela, não é só no portar-se, não ter um traje X. Não, isso é... Né, a humildade começa lá dentro do coração, da alma. É um coração rendido aos preceitos do Senhor Jesus, né, Silas? Lá, todavia, ninguém recebe virtude alguma, observe, se não for transformado pelo Espírito Santo. Então, a humildade é a virtude do Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus, né, não pode ser verdadeiramente humilde. Silas, qual é a síntese? Stop, Silas. Stop ali, qual é a síntese? A síntese diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Misericórdia, Jesus. E concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. Suas observações, Silas. Pastor, o cristão verdadeiramente, olha só, convertido, ele se comporta com humildade mesmo. Isso aí é um sinal do cristão. Isso. Às vezes, humilhar-se não é quer dizer se rebaixar, ficar covarde, ficar nos seus complexos, não é isso não, né? Mas é uma virtude que agrada a Deus. Olha só, a virtude que agrada a Deus. Lembre-se que o soberbo, o orgulhoso, o jactancioso, não herda o reino dos céus. A palavra de Deus diz isso aí. Diz. Então, sejamos, pois, humildes, conforme lá em 1 Pedro 5,6, que fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Muito então, bem, irmão, deixa que Deus te exalte, deixa que Deus te levante. Não se exalte por si mesmo, com as suas proezas, dizendo, eu conheço melhor, eu sou isso, aquilo, outro, já conheço. Não, absolutamente não. Está errado isso aí. Está errado mesmo. Isso aí está certo para Satanás. Satanás vai aplaudir os seus altos, a sua soberba, o seu orgulho. Mas Deus é poderoso para fazer você entender a sua palavra. Muito bem. Está aí o recado, meus irmãos. Está aí o recado. Eu quero fechar esse ponto 3, do tópico 3, né, sobre a humildade e a virtude cristã, trazendo a seguinte observação. Minhas irmãs e meus irmãos, observe que a primeira bem-aventurança cristã é ser humilde. Jesus disse em Mateus 5,3, bem-aventurado os pobres ou humildes de Coração. Espírito, que verão o reino do céu. Olha só, foi Jesus que disse. Continuando. Portanto, a instrução das Escrituras a nós cristãos é para viver e andar com humildade. Ok? Agora, detalhe, essa ordem, essa instrução cristã de sermos humildes, sermos benignos, sermos mansos, elas, na época de Jesus e hoje, na época de Jesus, estava na contramão da cultura, tanto da religiosidade da época, como no aspecto filosófico e também político. Observe, na época, ser servo, ser humilde, era ser alguém totalmente desprezível. Então, Jesus veio com uma proposta quebrando paradigmas. Detalhe, em nosso tempo atual, Silas, a situação não é diferente. Por exemplo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 até 1900, ele, em seus escritos, ele diz o seguinte, que as virtudes cristãs, dentre elas, humildade, tais virtudes expressa o quê? Fraqueza, incapacidade. Isso é virtude e a moralidade de escravo. Olha só. Então, essa é a realidade dos dias atuais. Os preceitos cristãos são menosprezados. Fechando. A humildade, portanto, minhas irmãs e meus irmãos, é o lugar, repito, da plena dependência de Deus. Humildade representa, observe um detalhe, por Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e o eu em último lugar. A palavra de Deus ensina, dentre tantos textos, que diante da honra vai o quê, Silas? A humildade. Portanto, querido, vivamos conforme Jesus
quer que nós vivamos, porque sem Ele nada podemos fazer. Queridas e queridos, caminhamos para o término da nossa lição. A lição de hoje, repetindo, teve como tema a Bíblia transforma as pessoas. Vimos no tópico 1, não é? Que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Não contém, ela é a palavra viva, poderosa para transformar, mudar, moldar. Também vimos no tópico 2 que a Bíblia, além de ser a palavra viva, né, de Deus, ela, por ser a palavra viva de Deus, ela anula os conselhos do mundo, ela tem poder para fazer frente às falácias mudando e se impor. E no tópico 3, vimos que a Bíblia é o manual, né, Silas? Por excelência, de como sermos humildes, de como vivermos, porque temos um modelo maior, que é o próprio Jesus Cristo. Conclusão, Silas, é com você. Vamos lá, a conclusão diz o seguinte: Deus trouxe, Isso. através de sua palavra, que é viva e eficaz, a revelação divina para que o homem por ela conheça, pratique os seus estatutos. Maravilha. Deus conhece o homem por dentro e por fora. Eu não estou lendo a conclusão, estou fazendo só uma Isso, síntese mas da vamos ver conclusão aqui. a conclusão em tela aí. Então, ó, põe a tela aí na conclusão para nós lermos ali dentro. Vamos lá. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. Isso. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra, são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. E aí você fecha esse ponto. Como dizia, pastor, né? Deus conhece o homem por dentro e por fora. Rejeitar as revelações divinas, pastor, é soberba. É soberba. É soberba. E Deus também o rejeitará. Deus também o rejeita. Isso aí tá. Silas, minhas irmãs, meus irmãos, a mesma palavra que quer trabalhar o ser humano, quer norteá-lo, quer guiá-lo, quer levá-lo à presença de Deus, a mesma palavra um dia vai ser usada para julgá-lo. Para julgar e condenar o homem, pastor. Isso. Então, a palavra de Deus, que é viva, é a revelação de Deus para o homem. Isso. Se Deus está se revelando para o homem, está dando a Bíblia lá como estatuto para o ser humano, até já repito, a Bíblia é um código de conduta humana para toda a eternidade, desde o início até as gerações futuras e as passadas. Então, observamos a palavra de Deus que é viva e eficaz. E vamos pelos conselhos da palavra de Deus, meus irmãos. Muito bem. Eu quero concluir minhas palavras com a seguinte observação. Minhas irmãs, meus irmãos, observe que já foi dito, já foi falado, já foi mencionado diversas vezes. Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 16, o que Paulo diz? O que Paulo diz para Timóteo? Paulo diz que toda a Escritura, isto é, toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu quero parafrasear, para transformar o ser humano no seu todo. Observe, em Colossenses 3,16, Paulo diz que, já que a palavra de Deus, ela pode transformar o ser humano em todos os seus aspectos, né? Espiritual, emocional, sentimental, físico, não existe outra palavra capaz. Então, o que Paulo diz? O que Paulo recomenda? Ele diz em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, não é? A demonstrar uns aos outros. Então, o segredo para uma vida transformada, abençoada, vitoriosa, qual é o segredo? O que a Bíblia nos dá como recomendação para uma vida vitoriosa? É se encher da palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E assim o fazendo, querido, iremos crescer na graça, no conhecimento, em breve estaremos na glória. Né, Silas? Verdade. Muito bem, Silas. Suas recomendações aí? Bom, meu irmão, chegamos mais no final de uma aula, graças a Deus, espero que você aproveite bem esses ensinamentos que está na palavra de Deus e o que o pastor Isidro ministrou. Na próxima aula, ou na próxima lição número 8, de 20 de fevereiro, tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. É uma lição muito importante. Isso. Você que tem a Bíblia em casa, manuseie sua Bíblia. Use também a revista da Escola Dominical para ler, para que no dia da aula você esteja assim, bem mais informado e compreenda melhor. Eu desejo a você, meus irmãos, assim, aproveite essa aula. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Muito bem. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, vamos fazer uma oração por todos os irmãos, irmãs, por todos que participam conosco da SBD,
que tem sido uma bênção, né? Vamos pedir a Deus por todos. Oremos, Pai de amor, te agradecemos por esse momento ímpar de ministrar a tua palavra. Pai Santo, mais uma vez te pedimos, usa, Senhor, o conteúdo dessa lição para confortar, consolar, edificar, instruir, dar a todos, ó Pai, uma vida vitoriosa. Isso eu peço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos. ADEB 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Queridos, minhas irmãs e meus irmãos, foi um prazer. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, abençoe a todos.